Bendiciones, hermanos. Amém. Sentados, por favor. Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor? Buenas alabar ao Senhor, buenas estar em sua presença, buenas glorificar a su nome. Nós estamos em nosso culto del propósito. E o propósito del mês é este que está aí na pantalla. Reconstrução de los sueños. E, como sempre, eu apartei um título para a predicação, aqui que eu costumo predicar em la igreja, e o título para esta noite é Nunca é tarde para sonhar. Nunca é tarde para sonhar. Vamos repetir todos juntos, a ver se guardamos em la memória. 1, 2, 3. Muito bem. Bueno, irmãos, em la vida de todos nós há um momento, ou se esse momento não chegou, chegará, que todos nós pensamos, será que vale a pena mesmo ter sonhos? Será que não vou estar me llenando solamente de ilusões? E ilusão é o sentido brasileiro, ilusão para nós é aquilo que não passará. Não? Será que nós não estamos llenando a mente de coisas que nunca irá acontecer? Se nunca pensamos isso, um dia pensaremos. Vale a pena sonhar? E os motivos são muitos porque nós passa este tipo de pensamento por nossa cabeça. Um deles, eu creio que é a idade. Os anos vão passando os anos, e nós pensamos, já não sou tão jovem assim, já não sou um ninho, uma muchacha, um muchacho, e os anos vão passando, e se não logramos as metas que queremos, então isso leva a nós a pensar, será que aún vale a pena ter este tipo de sonho por la idade que tenho? Pero não é solamente a idade, eu apartei aqui outros motivos. A saúde, quando nos falta a saúde, passamos a pensar mais em la vida. Eu não sei se já passou com você um perigo de vida, de estar muito cerca de la muerte. Pero aqueles que já viviram essa experiência de quizás ter uma enfermidade muito séria e estar muito cerca de la muerte, todos os que chegam muito cerca de la muerte, se têm a oportunidade de ter mais anos de vida, passam a pensar melhor em la vida, em cada dia, em cada minuto e em cada momento. Não? Então, a saúde também às vezes nos leva a reflexionar acerca da vida. As frustrações, sonhamos uma vez, sonhamos 2 vezes, 3 vezes, e se há frustrações em lograr as metas, pensamos, será que vale a pena sonhar? Se nunca te passou por la cabeça, seguro que algum dia passará. Bueno, eu vou trazer para nós esta noite 3 exemplos bíblicos de pessoas que nos dão uma lição de que nunca é tarde para sonhar. Amém? Quantos aún estão comigo? Digam amém. O primeiro exemplo está em sua Bíblia, Josué 14. Se você pode abrir a Bíblia, por favor. Josué 14, versículo 7 hasta el 11. Este homem deste exemplo é o primeiro assunto que eu falei, é a edad, não? Josué 14, 7. Hasta el 11. Eu vou ler com vosotros em la Nueva Versão Internacional. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo del Senhor, me enviou desde Cades Barnea para explorar o país, e com toda franqueza lhe informei de lo que vi. Mis companheiros de viagem, por el contrario, desanimaram a la gente e lhe infundiram temor. Pero eu me mantuve fiel al Senhor mi Dios. Esse mesmo dia Moisés me hizo este juramento: la tierra que toquen sus pies será herencia tuya y de tus descendentes para sempre, porque fuiste fiel al Senhor mi Dios. Já han passado 45 anos desde que o Senhor hizo la promessa por meio de Moisés. Eu quero parar aqui, pero vamos seguir. Deja tu Bíblia aí onde está, para dizer que nós quando recebemos uma promessa, somos muito imediatistas. Queremos que Deus cumpla a promessa
mañana. Eu sei que Deus é um Deus de promessa, pero eu sei que algumas promessas tardam anos, décadas, e é difícil esperar. Não é verdade, irmãos? É difícil esperar, pero de uma coisa estamos seguros: o Deus que prometeu a promessa é fiel para cumprir a promessa. Aunque tarde 45 anos, eu de verdade espero que não seja tanto, pero aunque tarde 45 anos, eu creio que Deus é fiel para cumprir a cada uma de suas promessas. Hermanos, aqui agora temos a oportunidade na igreja de ter os cultos gravados, e cada profecia que eu recebo aqui nesta igreja está gravada, e eu descargo e barro. E a cada 30 dias eu escuto uma vez mais. A cada 30 dias eu escuto uma vez mais. Por quê? Porque eu estou ansioso esperando o dia que o Senhor cumprirá a promessa. Eu sei que algumas são rápidas, mas outras tardam. Este homem, e eu estou falando de Caleb, esperou 45 anos. Mira, mientras Israel peregrinava por el deserto, aqui estou. Este dia com mis 85 anos de idade, tinha o homem. El Senhor me ha mantenido com vida, e todavia mantengo a mesma força que tinha el dia que Moisés me enviou. Para a batalha tenho as mesmas energias que tinha entonces. Sabe o que é isto, hermanos? É claro que um homem de 85 anos não tem a mesma força física e a mesma saúde que um homem de 40 anos. Pero lo que estava hablando Caleb é: aún com 85 anos, eu estou listo para receber a promessa. Ou seja, a idade não foi um problema para ele receber a terra de Hebron, que foi prometido por Moisés. Mira que Moisés nem estava vivo mais. Ele que havia lhe prometido a promessa nem estava vivo. Ele estava cobrando quem? A Josué. Era Josué que ele estava cobrando da promessa. Então, eu não sei se você tem 40, 50, 60, 70, 80. Eu creio que Deus é poderoso para realizar nossos sonhos, independente de la idade. Se for a trazer para nosso contexto, agora, era como se Caleb estivesse comprando su piso com 85 anos de idade. E dizendo assim: tantos anos, pero agora entrarei dentro de minha casa. Nunca é tarde para sonhar. Então, a idade não foi um obstáculo para Caleb. Não permita que a idade seja um obstáculo para você. Amém? Esse é o primeiro. O segundo personagem bíblico, que também há uma lição de alguém que esperou em la promessa, está em Juan, Evangelho de San Juan, Novo Testamento, por favor. Capítulo 5, del versículo 2 hasta el 9. San Juan, capítulo 5, del versículo 2 hasta el 9. Havia allí, junto a la puerta de las ovejas, um estanque rodeado de 5 pórticos, eu creio, cuyo nome em arameu é Betzata. Me gusta mais o nome em hebreu, que é mais fácil, Betesda. Não, seguro que se você está com a Reina Valera, está em hebreu. Se você está com a nova versão internacional, está em arameu, que era o idioma que Jesus falava. El 3. Em esses pórticos se hallavam tendidos muitos enfermos, cegos, cojos e paralíticos, porque um ángel descendia de tempo em tempo ao estanque e agitava a água. E ele que primeiro descendia ao estanque, depois do movimento da água, quedava sano de qualquer enfermidade que tivera. Entre eles se encontrava um homem inválido que levava enfermo 38 anos. Quando Jesus lo viu allí, tirado em el suelo, e se enterou de que já tinha muito tempo de estar allí, le perguntou: ¿Queres quedar sano? Senhor respondeu: não tenho nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua. E quando trato de hacerlo, outro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla e anda, le contestou Jesus. A um instante aquele homem quedou sano.
Así que tomó su camilla y echó a andar. Termina el capítulo trayendo una información que quizás no sea relevante para usted, pero era relevante para la cultura de la época, que dice, pero este día era sábado. ¿Sabe por qué? Ni el sábado foi obstáculo para Jesus sanar este homem. Nós conhecemos o contexto histórico dos judíos, que em el sábado não haciam nada. Então, mira aqui, aquele homem, disse alguns estudiosos que a cada ano, ou de tempo em tempo, as águas eram agitadas. Por 38 anos ele estava esperando. Agora imagina que se o dia que Jesus chega é um sábado. E ele diz assim, Jesus não poderia passar lunes? Domingo? Pero passa um sábado. Pero el sábado não foi obstáculo para Jesus cumprir sua obra e seu ministério, porque o próprio Jesus declarou, eu sou o Senhor del sábado. ¿No? Então, este segundo personagem bíblico que eu trago como exemplo, que é o paralítico que estava em el estanque de Betesda, é o tempo que este homem espera, 38 anos esperando. E eu creio que a cada ano este homem sonhava. Será que este será o ano que eu vou chegar? Ou, em seu caso, alguém me cargará? Alguém me levará? Porque, hermanos, quando nós dependemos de nossas próprias pernas para lograr algo, hasta que pensamos ser mais fácil, não? Agora, quando nós dependemos de los braços de los demás e de las pernas de los demás para lograr algo, nós parece que nos quedamos rehén, porque este homem não tinha a possibilidade de por si mesmo chegar hasta el estanque. Pero ele esperou e ia todos os anos allí, crendo que este ano será minha vez. Este ano me tocará. E um dia tocou. Sabe por quê? Porque ele estava allí. Porque se em aquele ano ele dissesse assim, bueno, 37 anos, já está. É suficiente, me quedo em casa. Jesus passava e a bendição passava. Ele disse, não, nunca é tarde para sonhar. E o sonho deste homem, quizás para alguns desse homem, há gente aí que tem problema em los braços, sempre chegará primeiro que tu. Tu eres um paralítico, não há possibilidade alguma de você ser o primeiro a chegar. Pero aún assim ele estava aí. Ou seja, quando ele não ha tenido a possibilidade de ir hasta el estanque, Jesus ha venido hasta ele. Sabe, hermanos? E há vezes que nós mesmos não temos a possibilidade de alcançar os sonhos. Pero eu creio que um Deus que é poderoso para venir ao encontro de nós e trazer delante de nós. Então, não permita que o tempo quite os sonhos de Deus de tu coração. Creia que assim como Jesus passou por Betesda, Jesus está aqui esta noite. Amém, meus irmãos? O terceiro personagem bíblico que quero trazer a vosotros está... não vou ler, esse texto eu não vou ler com vosotros porque a história é um pouco larga, mas só vou trazer a história e eu creio que muitos de vosotros conhecem. ¿Cuántos já escucharam falar de la mujer por nome Rahab? ¿No? Rahab era a la ramera, sí, de la ciudad de Jericó. ¿No? Esta mujer era uma prostituta. E esta mulher toma a decisão de ocultar os espias que Josué havia enviado a Jericó em sua casa. E ela então se protege os homens de Deus em sua casa. Antes de despedir estes homens para huir, ela então se disse a eles que havia escutado de las obras e de las grandezas de Deus. Havia escuchado, mira como a notícia corre, não? Havia escuchado que Deus havia aberto o mar rojo para o povo de Deus. E ela já sabia que o povo de Israel era um povo poderoso em las manos de Deus. Israel nunca tuvo, e eu estou falando de los primeiros dias da história de Israel, não de agora. Agora Israel tem um exército poderoso, um dos mais poderosos do mundo, pero em esta época não. A clave de Israel em este contexto histórico nunca foram as armas e os soldados, era o poder de Deus.
É só ler a maneira com que caíram os muros de Jericó. Não foram por meio de uma bomba, uma arma, não, foi por el poder de Deus. Raabe reconhecia que o poder de Deus estava com o povo de Israel. Então Raabe disse: el dia que vosotros conquistarem Jericó, libra mi família e mi casa. Então, eles pedem para ella poner um panuelo em la ventana de sua casa e para que toda sua família quedasse dentro de sua casa e sua família estaria livre. Bueno, há alguns estudiosos que dizem que é a mesma, outros querem dizer que não é a mesma, pero seguro que é e há uma Raab em la genealogia de Jesus. E muitos estudiosos dizem ser a mesma mulher. Então, esta mulher teve sua vida totalmente cambiada. Eu creio que passou com Raabe mais do que ela havia poder sonhado. Porque os sonhos de Deus para Raabe eram maior do que os sonhos de ela. Deus livra Raabe de la muerte, livra sua família, honra uma mulher que aos olhos da sociedade, incluso da época, tinha grandes problemas, e Deus dá a Raabe uma nova oportunidade de recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar, porque o Deus que nós servimos é um Deus de recomeços, é um Deus de novas oportunidades. Quando nós miramos em la Bíblia, Jesus dá novas oportunidades a quantas e quantas pessoas. A la mulher que estava em el poço de Jacob, que tinha uma vida toda problemática, digamos assim, não? E se tu has tenido 5 maridos, e lo que está agora não é tuyo, pero Jesus chega em la vida desta mulher para dar-lhe uma água viva e uma nova oportunidade. Quizás, mira como a sociedade deveria mirar esta mulher, com tantos matrimônios falidos, pero Jesus dá uma nova oportunidade. La mujer atrapada en el acto de adulterio está cerca de la muerte. Desde el más joven hasta el más viejo estão com pedras en las manos, listo para quitar la vida de la mujer, hasta el momento que Jesús llega y le da una segunda oportunidad. Jesús es un Dios de segundas oportunidades. Nicodemos tem um encontro com Jesus a las secretas, por las madrugadas. E Jesus diz: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Porque nascer de novo é uma segunda oportunidade. Deus mira de los cielos la fidelidade de Raabe e diz: Raabe, nunca é tarde para sonhar. Eu chego em tu vida para dar-te uma segunda oportunidade. Eu não sei como foi tu vida em el passado, pero eu creio que o Senhor é aquele que borra nossos pecados. Tira nossos pecados, olvídate de nossos pecados e és capaz de correr el hombre velho e ser uma nova criatura e empezar todo de novo. É o que não entende Nicodemo. Ele diz: pero Senhor, já sou um homem velho e não é possível o homem velho volver em el ventre de sua madre e volver a nascer. Ele diz: não, eu não estou hablando deste nascimento, eu estou falando de um nascimento espiritual, da água e do Espírito. Então, se ele, Senhor, é aquele que disse para nós outros esta noite: nunca é tarde para sonhar. A possibilidade de realização de tus sonhos terminam quando você para de sonhar. Vou repetir. A possibilidade de realização de tus sonhos termina quando você para de sonhar. Deja de crer, deja de lutar. Pero a palavra do Senhor é muito clara para cada um de nós esta noite. Nunca deje de sonhar. El mismo Deus que obrou em la vida del paralítico de Betesda, el mismo Deus que obrou em la vida de Raab e em la vida de Caleb, está aqui esta noite, para obrar em nossas vidas. Sabe que nós vamos fazer agora? Nós vamos falar com Ele. Vamos falar com Ele porque Ele está aqui para escutar tu voz. Você pode poner-se sobre seus pés, por favor, e cerrar seus olhos.
Se a irmã pode levantar o fundo musical, por favor, um momento. E agora, hasta este momento, eu falei e você escutou. Pero agora é o momento de tu hablar com Deus. Ore a Deus. Hable com Ele. Ele pode entender-te, escuchar-te. Hable com Ele. Ele conhece os sonhos de tu coração. Pero pastor, eu necessito falar. Eu não conheço todo. Conhece todo. Pero ele pergunta ao paralítico, ¿queres ser sano? Quizás parecia uma pergunta óbvia. Perguntar a um homem que está há 38 anos buscando por uma sanidade se quer se quedar-se sano. Pero ele quer escuchar de tu boca. Clama a mim e responder-te. Ore ao Senhor. Senhores, em nome de Jesus, que nós entramos em oração delante de tu presença. Porque creemos que o mesmo Deus que estava com Caleb está aqui. El que estava em el estanque de Betesda está aqui. El que estava com Raabe está aqui. E eu sei que tu eres um Deus de recomeço, o Deus que escreve uma nova história, o Deus que hace com que pessoas que já não tinham mais a capacidade de crer, esperar e sonhar, volvam a sonhar. Eu pido, Senhor, esta noite, em nome de Jesus, ressuscita os sonhos. Reconstrui os sonhos, restaura os sonhos, aqueles olvidados, aqueles que até mesmo nós outros já não recordávamos mais. Traia à memória sonhos antigos, Senhor, porque não és a idade, não és o tempo, nada pode frustrar os planos de Deus, nadie pode frustrar os planos de Deus, porque maiores são os planos de Deus, maiores são os projetos do Senhor, promessas olvidadas. Ajuda-nos, Senhor, a recordar as promessas que o Senhor nos ha dado, que o Senhor nos ha prometido, promessas desde niños, desde jóvenes, traia à memória, Senhor. E que esta noite, em nome de Jesus, cada pessoa venga a sair deste lugar com seus sonhos reconstruídos, ressuscitados, restaurados, para a glória do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.